e queridos, tudo bem com vocês todos? Espero que sim. Então vamos para mais um conselho espiritual dos sábios? Com os filósofos acompanhado dos mestres? Qual é a mensagem? Não sei o que quero ser, mas sei bem o que não quero me tornar. Nietzsche. A gente nasce sabendo. O vídeo da semana passada eu comentei: nunca quero fazer isso, nunca quero fazer aquilo. Não diga nunca, troca por jamais. Gente, nascemos sabendo o que a gente não quer, mas muitas vezes para descobrir o que a nossa alma ama, o que nós amamos fazer, o que queremos fazer na vida. Muitas vezes você já nasce ali com a canetinha e o papel escrevendo: não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não posso chegar lá, não posso engordar. Um exemplo, né? Não posso fracassar. Mas tu nem sabe o porquê tu não pode engordar e o porquê que tu não pode fracassar. Então, o que falta para nós é o autoconhecimento. E como a gente conquista o autoconhecimento? É se descobrindo, é vivendo, é aprendendo e não ignorando o ato de aprender e não continuar errando sempre no mesmo erro. Tu viu que uma coisa deu errada para você naquele caminho que você fez? Troque a rota. Não vá de novo em contra aquele caminho se você sabe que já fracassou uma vez. Faça uma rota diferente, invista em novas ideias. Então, assim, que nem tá falando aqui, não sei o que quero ser, mas sei bem o que não quero me tornar. Então, assim, se você sabe o que você não quer ser, por exemplo, eu não quero ganhar a vida com vocal, né, cantando. Eu não quero ganhar a vida cantando, fazendo show. Eu tive experiências, não quis, não gostei, entendeu? Eu tô te dando um exemplo, tá? Tá, mas se você não quer ganhar a vida, entre aspas, não quer viver a vida fazendo isso, o que você quer fazer? Mas eu gosto de cantar, mas não para fazer show. Eu estudei, me especializei, mas não, meu negócio não é show, eu tive experiências. Então, quem sabe eu vou ensinar outras pessoas a aprender a cantar. Entende? Então, o que você coloca no papel que não quer fazer, mas sabe fazer, ou que não quer ser, mas já tem, por exemplo, uma pessoa arquiteta, se formou na faculdade, estudou, se esforçou, removeu todos os obstáculos e chegou lá. E terminou a faculdade, descobre: mas eu não quero viver disso. Criando casa, ou, sabe, decorando casa, entende? Eu não quero viver disso. Mas o que tu pode fazer se é o que tu se formou e que tu ama fazer? Quem sabe eu vou ensinar umas pessoas a fazer um cursinho básico. Ensinar o básico para as pessoas descobrir se elas têm dom ou se elas gostam, se identificam para fazer uma faculdade. Entende? Então, assim, tudo que você não quer fazer e sabe fazer, você tem que refletir. Não quero esse ponto, mas vou chegar no ponto A, no ponto B. Entende? Não quero até aqui, mas vou chegar lá se eu investir aqui, entende? Então, assim, tudo que você sabe, por exemplo, para atrair o amor verdadeiro, trair o namorado dos seus sonhos para um dia ser teu esposo ou esposa. O que tu teve nos relacionamentos anteriores? Muitas brigas, muito desentendimento. Coloca na lista A, os números, itens. Muita falta de compreensão, não tinha paciência, não tinha carinho, tudo que é negativo tu coloca ali que tu não quer. Tá, mas depois de todos os itens que tu colocou em todas as relações amorosas que tu viveu, que tu não gostou, não curtiu, não quer mais viver disso, não quer mais passar por essas experiências ruins, daí tu vai lá no item A, na lista B, traça na folha, um risco no meio, vai lista B e oposição contrário. Se eu tinha muita brigas nos meus últimos relacionamentos, nesse atual relacionamento, que eu quero que seja o amor da minha vida, eu não quero que tenha briga, eu quero que seja harmonia e compreensão. Então, tu coloca ali: eu quero harmonia e compreensão. Entende? Então, assim, das coisas negativas que você não quer mais para sua vida,
você tem que transmutar isso pro positivo. Entendeu? Ah, eu não quero isso num parceiro. Ah, então agora tu sabe que tu quer o contrário. Então, vamos fazer isso aí. Então, assim, então o ato de tu não querer algo, não querer ser algo, ou não querer viver mais tal coisa, tu tem que ter em mente o contrário disso. Entende? Ou o mais fácil de achar, o parecido, que se assemelhe mais com isso. Entende? Então, assim, você tem que se conhecer. Mas para chegar nesse aspecto todo é com autoconhecimento. Vou te dar outro exemplo, já que eu toquei em relacionamento. Ah, eu quero um namorado. Depois de fazer essa lista de oposições, tu vai. Ah, eu quero um namorado paciencioso e carinhoso. Aí tu vai refletir na lista que tu colocou no teu parceiro ideal. Tá, mas eu sou carinhosa, sou compreensiva. Bah, não tenho nada disso com ninguém. Bah, gente, então tu não vai atrair no outro que tu não é, tá bom? Os opostos se atraem para viver uma paixão, uma química, tá? Uma coisa rapidinha, sem compromisso, entendeu? Ou se rolar compromisso, logo termina. Para ficar junto, para dar certo, para ser duradouro, precisa ter semelhança, precisa ser comuns, precisam pensar parecido, entende? Então tu só vai atrair no parceiro ideal. Ah, eu quero tudo isso no parceiro, todas essas qualidades. Coloquei 50 lá. Se tu não tem nada dessas qualidades da lista, você não vai atrair. Primeiro você tem que se moldar, se lapidar. Você é uma joia rara, uma joia preciosa. Então, por isso que eu acredito que uma pessoa não prospera, não chega lá onde ela quer, se ela não se melhorar como pessoa. Essa é a lei, pra mim, no caso, é a lei básica de vida, sabe? É uma lei assim, nem sei se existe o nome dessa lei que eu tô falando. Mas pra mim isso é uma, como que eu vou dizer, uma prioridade, é um princípio, é uma virtude. Se tu não se melhorar como pessoa, é uma regra pra mim na minha vida. Pra mim chegar lá, eu tenho que melhorar como pessoa. O que vai adiantar um dia, por exemplo, eu viver de renda na Bolsa de Valores? Ter 1 milhão lá rendendo uns 10 mil por mês, não preciso mais trabalhar. Mas o que eu vou fazer da vida se eu estiver vivendo de renda, se não sou ninguém? Tipo, não me com pessoa, não sabe, continuo birrenta, continuo isso e aquilo. O que vai valer? Eu vou só comer, dormir e viver uma vida mansa e era isso da vida? Não, gente. Então eu acho, sabe, que o propósito existe para todos, mas tem que primeiro se descobrir, se conhecer. E tu não consegue se conhecer, se descobrir, se tu não se aprimorar todos os dias. Realmente, perceber, olha, eu tenho muito egoísmo com as pessoas, quero tudo pra mim. Então, olha, eu tenho que trabalhar isso, entende? Se eu fosse psicóloga, antigamente eu pensava em fazer psicologia. Se eu fosse psicóloga, eu não entraria no consultório antes de ter na mente. Esse paciente vai ser o que ele nasceu para ser, entende? Porque ele tem que se descobrir, né? A terapia, eu acredito que ajuda nisso. A pessoa tem vários problemas, não consegue ver o norte, e ela faz a terapia e dá uma clareada, ela começa a se descobrir, ver as falhas dela, tá bom? Qual é a mensagem? Em meio às possibilidades múltiplas que o mundo oferece, é fundamental ter clareza sobre aquilo que não queremos ser e não queremos fazer. De que você já abriu mão para manter sua integridade? Então, muitas vezes tem pessoas que abrem mão, por exemplo, de muitas coisas pela sua integridade. Mas tem tantos atos, né, de integridade. Então, o ato de ser íntegro, receber um valor a mais no mercado, por exemplo. Tu deu 50 reais para a menina e ela tinha que te devolver 30 reais e ela te devolveu 45 reais. Ah, não vou devolver. O problema foi dela, não foi meu. Ganhei, mereci. É um ganhado, é um presente do universo. Não, gente. Não adianta nada a gente reclamar do governo corrupto que fica roubando dinheiro. Mas se você faz o mesmo,
Então, assim, as leis aqui do nosso planeta, mas do nosso Brasil, né, que é o que a gente precisa, né, que é o que a gente vive, as leis do nosso Brasil não são injustas. Se elas são assim, é porque a gente merece. Que o governo rouba nos impostos, isso e aquilo. Se você, quando tem a oportunidade de fazer a diferença na vida daquele caixa, daquela pessoa que te atendeu, de devolver o dinheiro que ia ser descontado no final do mês da conta dela, do salário dela, tá? Então, assim, esse é um pequeno exemplo que eu dei com relação à integridade. E pra você, não que eu quero me vangloriar, não. Mas no ônibus já me deram acho que 5 ou 10 centavos a mais e eu mesmo assim, de troco, e eu devolvi. Porque eu sabia que não era meu. Entende? Então, claro, tu devolveu porque era pouco dinheiro. Não, não era. Aquilo dali foi um teste pra mim. Porque eu já tive várias experiências na minha vida de comprovação que eu consigo, né, ser íntegra. Esse dali foi um pequeno exemplo pra mim não me desleixar. Ah, é só 10 centavos. Não vou devolver. Ah, não, eu devolvi. Foi um pequeno teste pra me segurar de quem realmente sou. Tá bom? Então, vamos embaralhar as cartas para ver qual é o mestre ou a mestra que vai sair hoje? São Francisco de Assis, humildade e obediência. Gente, quando você é íntegra, você é humilde. Porque você não precisa mostrar para os outros que tu é íntegra. Entende? Que tu faz as coisas certas. Tu não precisa provar para o mundo, olha, eu fiz isso, é certo, e desmascarar. Não. Esses atos, quando eu devolvi o valor do troco, eu tô falando para dar um exemplo para vocês, mas eu nunca falei para ninguém. É a primeira vez que eu falo. Quem eu já vi que viveu muito isso, essa experiência de devolver o valor do troco, é meu pai. Né? A gente aprende com exemplos. E agora, aproveitando essa oportunidade, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Quando eu tinha 6 anos ou 7 anos de idade, meu pai estava no armazém perto de casa e meu pai viu que eu estava olhando os anaizinhos e perguntou se eu queria um. Eu falei que sim. Pediu o estojinho pro dono do armazém para me olhar. Ele me deu um anel, ele viu que eu peguei um anel, ele pagou. E eu, criança, inocente, mas a gente sabe que, né? Eu peguei o outro anel e coloquei no bolso. Eu fui pra casa, bem feliz. Acho que no mesmo dia, ele me viu, ô Jéssica, ô filha, e esse outro anel aí? Onde tu conseguiu? Ah, peguei lá no mercado, no mercadinho. O que ele fez? Ele não sentiu pena de mim, nem um pouquinho. Só quis me ensinar. E eu tô aqui para aprender, né? Nós estamos aqui para aprender. Ele pegou, me levou à marra. Eu fui chorando, não queria ir, de vergonha. Vamos lá, vamos devolver esse anel que não é teu. E fez eu devolver. Passei uma vergonha que, meu Deus, vergonha de criança, né? Mas passei. Então, assim, gente, meu pai não tem estudo, né? Meu pai estudou até a 4ª série. Então, tipo assim, mas o que ele sabia, ele me ensinou. Ser íntegra. Desde pequenininha. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque os pais e mães, eles têm uma obrigação de ver as tendências do filho desde criança. Eles têm obrigação. É pai e mãe. Tem que ver a tendência do filho desde criança. Ah, ela foi pra casa do amiguinho e trouxe 2 brinquedos do amiguinho de casa. Ah, 2 brinquedos, deu? Não, gente. Hoje 2 brinquedos. Amanhã é 50 reais da tua carteira. Outro dia é 10 mil reais do banco. Tu faz e ninguém corrige, ele vai crescer acreditando que pegar as coisas dos outros é normal. E daí tu vai se sentir culpado. Daí é tarde. Então, assim,
Eu dei um exemplo dessa tendência de pegar as coisas dos outros. Mas pode ser uma tendência da criança ser muito teimosa, entendeu? Dizer tudo não. É ela que tem que dizer sim. Tem que trabalhar tudo na criança. A criança, ela tem até os 7, 8 anos, 9 anos de idade para aprender bastante coisa, para formar o caráter. Mas tu não consegue recuperar 100% se tu deixar falhas na infância. Deixar muita coisa para trás, vai embora. Se inscreva no meu canal do YouTube e ative o sininho. Eu vou amar demais esse meu campeão por aqui. E abençoados, abençoadas, curtem os meus vídeos e compartilhem. Ajudem o meu canal a crescer. Tá bom? Eu vou amar demais toda essa ajuda de vocês, tá? Estes foram os conselhos espirituais dos sábios com os filósofos, acompanhados dos mestres. Tá bom? Fiquem com Deus, queridas e queridos. Que Deus abençoe vocês todos cada vez mais. Tá bom? Beijinhos de luz, abração, até o próximo vídeo.